Olá pessoal, aqui é Geraldo Gonçalves e hoje vamos falar sobre como fazer um testamento. A gente escreveu um artigo, está lá no blog do GGS-ADV e como o assunto é interessante, decidimos então fazer esse vídeo aqui para levar mais informação, para os nossos seguidores e para que as pessoas também que precisam, conhecer sobre esse assunto. E desde já eu peço a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva aí no nosso site, que compartilhe esse material para as pessoas, que fizer sentido aí do relacionamento de vocês, ok? Eu fiz uma colinha, a colinha está aqui, para a gente não deixar passar nada, tem muita informação sobre testamento. É claro, gente, que a gente evita, quando se vai fazer uma holding, etc., é uma outra forma, é a pejotização do patrimônio. Nós estamos tratando aqui no caso do testamento, porque é muito recorrente, as pessoas procuram muito o testamento, porque nem todo mundo, por questão de maior ou menor patrimônio, não querem fazer a pejotização, não querem constituir uma holding, Daí, então, alguns deles preferem fazer o testamento. Primeiro, nós precisamos saber, então, o que é um testamento, É o ato pela qual a pessoa declara ao tabelião a sua vontade para ser executada depois de sua morte, São orientações que a pessoa vai deixar para que seja cumprida depois que ela não mais estiver aqui. Bem, quais são os tipos de testamento existentes? Basicamente, 3 tipos de testamento. É o testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular. O mais comum é o testamento público, que é aquele feito perante o tabelião de notas, O interessado vai até o tabelião e o tabelião, então, faz uma escritura de testamento registrando aquilo que a pessoa quer deixar registrado para depois da sua morte. O testamento cerrado é escrito à mão pelo testador, possui caráter sigiloso e é composto por um ato de aprovação que é feito lá pelo tabelião de notas. O testamento particular é um documento escrito e assinado pelo testador e por 3 testemunhas, lido em voz alta na presença de tais pessoas. Bem, as pessoas confundem muito testamento e inventário. Bem, testamento é a manifestação de última vontade da pessoa. O inventário é a forma de se transferir o patrimônio. O inventário ele pode ser judicial, quando feito perante o juiz, perante o Poder Judiciário, ou também existe o inventário extrajudicial, que é feito perante o tabelião de notas. O interessante do testamento, gente, é que ele pode ser revogado, Então, se a pessoa fez um testamento, deixando ali registradas suas últimas vontades, mas depois ele mudou de ideia, ele pode ir, então, ao tabelião, se o testamento for público, então, revogar aquele testamento, Fazendo outro ou não. Mas o certo é que é o seguinte, esse documento, esse testamento, ele é interessante, diferente da doação, que se você fez uma doação, não tem como voltar atrás, o testamento não. Se você fez o testamento, você tem a possibilidade de revogá-lo ou modificá-lo, Testamenteiro, você já deve ter ouvido sobre essa figura, O que é o testamenteiro? É a pessoa que o testador escolhe para dar cumprimento às suas vontades, registradas ali no testamento, Não é obrigatória a nomeação de um testamenteiro, mas é muito comum que o testamento, a lei não exige que seja nomeado um testamenteiro, mas é muito comum, que nos testamentos, o testador, ele nomeia, ele escolhe alguém que irá dar cumprimento às suas vontades, Bem, a existência de testamento evita inventário? Não, claro que não. Ou seja, o testamento, ele é uma manifestação de vontade do testador, mas uma vez ocorrido o evento morte, o testamenteiro, os herdeiros, eles têm sim que fazer o inventário. Pode ser, então, judicial ou extrajudicial.
havendo testamento, quando tiver menor de idade, né? Quando tiver incapaz, esse inventário vai ter que ser judicial. Agora, é possível também que o testamento se faça o inventário desses bens descritos ali, da vontade descrita ali no testamento, que se faça através do cartório, né? Claro que o juiz tem que consentir, mas é possível então que, existindo um testamento, você possa fazer o inventário judicial, e tem situações em que ele é obrigatório, quando houver menor, quando houver incapaz, ou o inventário extrajudicial, quando os herdeiros estiverem todos de acordo, se forem herdeiros maiores e capazes, ok? O que significa registrar um testamento? Isso também é muito comum. Ora, o fato de existir o testamento por si só não basta. Então, depois que ocorreu o evento morte, depois que o testador morrer, esse testamento ele precisa ser validado judicialmente, porque o juiz vai verificar se foram preenchidos todos os requisitos legais para se fazer aquele testamento. É claro, quando você for fazer o testamento, por exemplo, o testamento público, o tabelião, ele sabe de todos os requisitos que tem que ser observado, etc, né? Mas o juiz, então, o Poder Judiciário, então, vai conferir se efetivamente aquele testamento está correto, e aí sim vai registrá-lo, ou seja, vai dar validade para que se faça então o testamento. O testamento, então, ele não transfere a propriedade dos bens. Quem transfere a propriedade dos bens é o inventário. O testamento, ele é a manifestação de vontade do testador. Eu quero que seja assim, 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 desta forma, né? E o testamenteiro, os herdeiros, irão respeitar a vontade do testador. Gente, também não fazer confusão com testamento vital ou diretiva antecipada de vontade, que é outra questão jurídica. O testamento vital, diferente desse testamento que nós estamos falando aqui agora, o testamento vital é um testamento feito para ser executado durante a vida, mas isso é assunto para um outro vídeo. Hoje nós estamos fazendo de como fazer um testamento e explicando para vocês as dúvidas que normalmente as pessoas têm sobre esse testamento. Bem, era isso que eu tinha então para falar. Eu espero então que você tenha gostado desse assunto, e se gostou, conforme dito no início, se inscreva aí no nosso canal, né? Curta então esse vídeo e compartilhe com as pessoas aí do seu relacionamento. Muito obrigado e até a próxima.